Bem, pessoal, então, adentrando aí aos conteúdos da aula de hoje, a gente vai estar tratando aí acerca do funcionamento do transistor bipolar de junção, certo? Mais especificamente dos seus princípios físicos, né? Então, esse daí vai ser o que a gente vai estar trabalhando aí como conteúdo na aula de hoje. Antes de mais nada, como a gente já está acostumado, né, a trabalhar com as questões-chave, que são aquelas questões mais importantes da nossa aula. Então, a primeira delas é o que eu posso esperar de uma dopagem assimétrica, né? Onde eu tenho ali um semicondutor, seja ele do tipo P, seja ele do tipo N, com a dopagem muito elevada, ou com a dopagem em alta concentração de átomos doadores ou átomos aceitadores, né? Segundo, o que é de fato uma polarização? Qual que é a função dessa polarização para um transistor bipolar de junção? Terceiro, por que os terminais emissor e coletor do transistor bipolar de junção têm esse nome? Quarto, como que se dá o funcionamento físico, ou seja, em termos dos portadores de carga de um transistor, tanto NPN quanto PNP. Então, essas questões a gente vai responder ainda aí na aula de hoje. Então, começando aqui com o nosso terceiro tópico, que é o tópico de princípios físicos de operação do transistor bipolar. Antes da gente entrar aqui dentro da parte de funcionamento do transistor, existem duas observações iniciais que elas são muito importantes para você compreender o modo com que o transistor bipolar de junção trabalha. Então, atenção a essas duas observações que eu vou fazer aqui logo em seguida, tá bom, pessoal? Então, a primeira delas, vamos ver aqui como que funciona uma questão de injeção de portadores de carga. Então, aqui a gente tem, pessoal, uma junção PN, que ela está reversamente polarizada, tendo em vista que o terminal positivo da fonte de tensão se liga ao material do tipo N, e o terminal negativo se liga ao material do tipo P. Por conta que essa junção está reversamente polarizada, como a gente já sabe lá dos diodos semicondutores, né, vai se formar aqui aquela região que a gente chama de zona de depleção, certo? Então, a zona de depleção ela está aqui, formada, certo? Igualzinho lá no diodo. Agora, vamos supor, pessoal, que por algum meio, algum modo, que seja mágico, por exemplo, não interessa como agora, mas vamos supor que a gente consiga fazer uma injeção de elétrons bem aqui, ó, bem na borda aqui, por exemplo, na borda da junção aqui da zona de depressão com a região do tipo P. Então, vou fazer uma injeção de elétrons nesse material aqui, bem próximo à minha junção aqui. Então, vários elétrons sendo inseridos ali naquela borda. O que se espera que aconteça com esses elétrons? Qual que é a reação? Qual que é o caminho que eles vão traçar no meu semicondutor? Vejam vocês que, para responder essa pergunta, eu vou precisar olhar como que está o campo elétrico aqui na zona de depleção. E se vocês lembrarem lá da teoria de campo elétrico, né? O campo elétrico, pessoal, ele sai das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Ou seja, esse campo elétrico ele está aqui para a minha direita, né? Então, aqui está o meu campo elétrico. Ora, cargas positivas, por definição, elas são as cargas que são, quando submetidas a um campo elétrico, elas são aceleradas no mesmo sentido do campo. Né? E cargas negativas, também por definição, são aquelas que, quando aplicadas a um campo elétrico, elas são aceleradas no sentido contrário a esse campo. Então, o elétron, na verdade, os elétrons que eu estou aqui injetando de algum modo, bem próximo aqui à minha zona de depleção aqui, né, que eles vão sentir? Eles vão sentir uma força advinda da aplicação do campo elétrico aqui na minha região de depleção. Então, eles vão ser acelerados por essa força no sentido contrário ao campo, de modo que eles vão prontamente, né, serem acelerados aqui para o meu material do tipo N.
Ora, se eles são acelerados aqui para o meu material do tipo N, esses elétrons que estão aqui, eles têm uma forte atração pelo terminal positivo da fonte. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo um efeito, né, um efeito aqui de coleta, vejam vocês o nome, um efeito de coleta desses elétrons injetados aqui pelo terminal positivo da fonte. Por quê? Porque esses elétrons, portadores de carga negativa, são acelerados no sentido contrário ao campo elétrico da zona de depleção e, portanto, atravessam essa zona, né, prontamente, caindo no material do tipo N e sendo, então, atraídos ou coletados pelo terminal positivo da minha fonte. Então, esse é um primeiro conceito básico para entender os princípios de funcionamento do transistor bipolar de junção. E vocês vão entender isso quando eu estiver explicando um pouquinho mais adiante lá os princípios aí de funcionamento do TBJ. Então, por enquanto, a parcela aí de injeção de portadores de carga é uma parcela importante, né, para compreender os princípios de funcionamento do TBJ. Então tá bom, uma segunda observação agora, pessoal, agora a gente vai falar de algo que talvez seja novidade até então aqui na disciplina. Porque até então a gente não tinha se preocupado muito com a concentração dos átomos doadores no material do tipo N e dos átomos aceitadores no material do tipo P. Mas, para os transistores bipolares de junção, essa concentração ela é importante. Então, aqui num exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de uma junção que ela está o quê? Ela está diretamente polarizada, porque o terminal negativo da fonte está ligado ao material do tipo N, e o terminal positivo da fonte está ligado ao material do tipo P. Então, tá bom. Só que o meu material do tipo N, tá vendo que ele tem um maisinho? Esse maisinho eu estou colocando aqui para indicar para vocês que esse material ele é um material que está altamente dopado. Então, ele tem uma concentração de elétrons, livres elevada, certo? Lembra que a gente designava a concentração de elétrons por um N? É algo próximo a isso, né? Então, ele tem uma concentração de elétrons elevada. A concentração de elétrons nesse material, né, proporcionalmente falando, ela é muito maior do que a concentração de lacunas, né, no material do tipo P. Agora é o seguinte, se eu estou polarizando essa junção PN diretamente, vai haver uma corrente elétrica, assim como aquela lá do diodo. O que eu quero entender nesse caso é como que fica a questão dos portadores de carga, como que é o fluxo de portadores de carga, né, devido à aplicação dessa tensão em um material semicondutor aqui que tem uma dopagem assimétrica. Por quê? Porque há uma concentração muito maior de elétrons, né, proporcionalmente falando, do que lacunas aqui no material do tipo P. Então tá bom. Se tem, pessoal, uma concentração muito grande de elétrons aqui, e eles são repelidos pelo terminal negativo da minha fonte, espera-se que haja, né, um fluxo de elétrons atravessando aqui a minha zona de depleção, né, que ela é bem pequenininha nesse caso, a gente já sabe, lá da teoria dos diodos, né? Então eu espero um fluxo de elétrons muito grande do material altamente dopado do tipo N aqui para o meu material do tipo P, sendo atraídos então pelo meu polo positivo da fonte. E as lacunas? As lacunas não vão se movimentar? Sim, elas vão. Só que a proporção de cada lacuna que atravessa, então vou até escrever aqui, lacuna, a proporção de cada lacuna que atravessa a zona de depleção, né, é muito menor do que de elétrons, ou seja, existe um número muito maior de elétrons atravessando a zona de depleção em relação ao número de lacunas, devido ao efeito da dopagem assimétrica, né? Digamos, para ser mais preciso com relação a exemplos numéricos, digamos que para cada 100, vou até manter aqui o padrão de cores que a gente está utilizando, né? Para cada 100 elétrons que atravessam a minha zona de depleção, eu tenho uma lacuna atravessando essa zona de depleção. Então,
essa daqui, por exemplo, é a minha proporcionalidade, né, entre elétrons e lacunas que atravessam essa junção devido ao efeito de dopagem assimétrica aí do meu material. Pessoal, então aqui fecha-se, né, as duas características muito importantes para a gente compreender o funcionamento dos transistores bipolares de junção. Se vocês compreenderam esses conceitos aqui, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo entender o funcionamento do transistor bipolar de junção, porque ele se baseia nessas duas observações que eu fiz. Então, que são a dopagem assimétrica, certo? E também a injeção de portadores de carga e a coleta por um terminal aí de uma fonte, né? Então, assim a gente fecha essa parte aqui dessas observações importantes. O porquê disso, né? A gente já responde a nossa questão-chave, né? O que a gente pode esperar de uma dopagem assimétrica, né? De uma junção, seja ela dopada assimetricamente, tanto ali com excesso, né? Uma concentração grande de átomos doadores, no caso do material do tipo N, ou de átomos aceitadores no material do tipo P. Então, com essa dopagem assimétrica, né? Com essa dopagem assimétrica, é esperado um fluxo de portadores de carga, né? Então, um fluxo de portadores assimétrico também, né? Assimétrico também. Então, a partir da dopagem assimétrica, é esperado um fluxo de portadores assimétrico. E a gente vai ter aí uma relação de proporção, certo? Que, por exemplo, para cada 100 elétrons que atravessa a junção, eu tenho uma lacuna. Isso aqui é só um exemplo numérico, viu, pessoal? Ou pode ser o contrário também, para cada 100 lacunas, um elétron. Então, vai haver uma questão aí de proporcionalidade, né, do número de elétrons e lacunas que vão estar atravessando a minha junção PN. Bom, por que disso, Lucas? Por que você está falando dessas observações? Por que a gente está falando em compreender o princípio físico aí do transistor bipolar de junção? Porque, pessoal, em cursos técnicos, o pessoal já chega e fala isso daqui para você, ó, a corrente do coletor, ela tem uma relação de ganho, por exemplo, um K, ou como é chamado, um ganho beta, né, em relação aí à minha corrente de base. Então é o seguinte, né, aceito isso daqui, pronto. A gente está indo um pouquinho além, a gente está compreendendo o porquê que a corrente no coletor tem uma relação direta com a corrente de base. Por exemplo, isso é só um exemplo. Existem diversos outros parâmetros, né, qualitativos de relação entre tensões, relação entre correntes, compreensão do funcionamento do dispositivo, que só são possíveis, pessoal, só são possíveis de ser compreendidos quando você olha o comportamento físico, o comportamento do fluxo de portadores de carga do seu transistor bipolar de junção. Então, para compreender essa característica aqui, de uma onda vermelha amplificada na saída em relação a uma onda azul de entrada, é preciso você compreender, né, o princípio físico de funcionamento do transistor. Sem isso, não tem como você compreender. É que nem o diodo. Sem compreender o fluxo de portadores de carga nos diodos, você não consegue chegar, né, naquele modelo que a gente achou de chave aberta, chave fechada, você não consegue chegar na relação exponencial que existe entre a corrente e a tensão aplicada no diodo, você não consegue explicar a tensão de joelho, você não consegue explicar efeitos térmicos que também vão existir aqui no transistor. Então, é a partir dessa base, né, da introdução, nem é algo muito aprofundado, a partir dessa introdução à física dos semicondutores que a gente vai conseguir compreender o funcionamento do transistor bipolar de junção. Então, pessoal, uma vez compreendido, né, as duas observações importantes que eu trouxe para vocês, a gente pode entrar de fato aí nos princípios, né, de operação, né, os princípios físicos que regem a operação do transistor bipolar de junção. Pessoal, eu tentei de uma forma muito, né, resumida, muito didática, muito simplificada, né, buscar o conteúdo para vocês, para tentar trazer isso daqui da melhor maneira possível, mais fácil
que seja de você estar compreendendo esses conceitos, né? Então, como que vai funcionar? O funcionamento do transistor ele vai ser avaliado em duas etapas, né? A primeira etapa delas, pessoal, é essa etapa que está na tela para vocês, que é a etapa de polarização CC do transistor bipolar de junção, que aqui no caso eu estou utilizando o transistor do tipo NPN. Então, essa é uma primeira etapa e a gente vai ver em duas etapas, certo? Então, o estudo vai se dividir em duas etapas e nessas duas etapas a gente vai conseguir compreender como que o transistor trabalha, como que ele funciona, tá bom? Então, dentro dessa primeira etapa, é a etapa de polarização. Antes de mais nada, a gente já falou de polarização bastante no nosso curso, né? Polarização direta, polarização reversa, mas de fato, o que é uma polarização? Para recordar esse conceito que ele é muito importante aqui. O polarizar é você tentar imprimir um polo, como o próprio nome fala, né? Você tentar imprimir um polo, seja ele positivo, seja ele negativo, né? A um determinado local. Por exemplo, aqui a gente tem uma junção PN, que ela está reversamente polarizada. Por quê? Porque a fonte de tensão está tentando imprimir uma tensão positiva aqui no seu terminal do tipo N, no material do tipo N, e uma tensão negativa no seu material do tipo P. A consequência disso a gente já sabe, né, é uma junção PN reversamente polarizada com uma zona de depressão aumentada. Então, polarizar é justamente o efeito de imprimir um polo ou imprimir uma tensão contínua, seja ela CC, né, positiva, ou seja ela CC também agora negativa. Então, uma dessas duas a fonte vai tentar imprimir, tá bom? Então, polarizar é justamente o ato de você imprimir um valor de tensão contínuo em um terminal, né? Então, por que a polarização do transistor é tão importante? Porque, pessoal, é a partir da polarização, é a partir da fonte sendo ali, impondo uma determinada tensão no terminal da base, no terminal do coletor, no terminal do emissor, com base nessas tensões que as fontes, né, estão imprimindo no meu transistor, é com base nisso que eu vou saber qual região de operação que eu estou operando. Se eu estou operando na região ativa, que a gente vai operar para amplificar um sinal, ou se eu estou operando na região de corte e talvez de saturação, né? Aqui, essas duas, onde o transistor vai atuar como uma chave, certo? E aqui na região ativa, onde ele vai atuar como um amplificador. Então, vejam vocês que por isso, como eu quero aqui estudar o transistor como amplificador, por isso que eu estou, primeiramente, antes de partir para qualquer assunto de portador de carga, eu estou vendo o que ele precisa ter para ser um amplificador. Então, ele precisa ter uma polarização que faça ele operar na região ativa. É o que é necessário, né? A primeira etapa para que o transistor possa operar como amplificador de sinal. Então, tá bom. Agora é o seguinte, então isso daí responde para a gente a nossa segunda questão-chave do que é polarização, né? E qual que é a sua função para um transistor bipolar de junção. Então, a polarização é o ato de imprimir ou impor tensões no circuito, e essas tensões são impor tensões CC no circuito, né? Tensões em corrente contínua, pode ser positivas ou negativas, conforme a sua necessidade, e a função dessa polarização é justamente definir a região de operação do transistor. Região de operação do TBJ. Então, é a partir da polarização que eu vou falar se o meu transistor está operando na região ativa, na região de corte ou região de saturação, né? Então, tá bom. Então, a gente já respondeu a nossa segunda questão-chave de hoje. Já que eu estou totalmente interessado em estudar o amplificador, ou seja,
estou interessado em estudar o transistor operando na região ativa, então vamos ver como que eu faço para ele ter essa polarização, né, de forma que ele esteja na região ativa. A gente já sabe, pessoal, que para ele estar na região ativa, isso daí a gente viu na aula anterior, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui de cor diferente. A gente precisa de duas coisas. A gente tem duas junções, a junção base-emissor e a junção coletor-base, na verdade. Então, duas junções, coletor-base e base-emissor. A junção base-emissor, pessoal, ela tem que estar diretamente polarizada e a junção coletor-base reversamente polarizada. Então, esse daqui é o nosso pré-requisito. Isso daqui é o que fala para a gente como que deve estar as minhas duas junções aqui para mim operar esse transistor na região ativa. Então tá bom, tudo bem. Vamos agora então ver como que a gente faz utilizando fontes do meu circuito para imprimir essa polarização desejada, né? Então, existem duas maneiras possíveis. A primeira maneira, eu posso colocar uma fonte, eu posso colocar no meu circuito uma fonte polarizando aqui a base primeiro, vamos inclusive colocar aqui para ajudar, né? Se é um transistor NPN, vamos colocar aqui como que estão os materiais, né? Isso vai ajudar na minha opinião. Então, NPN. Como que eu faço a polarização direta da junção base-emissor? Então, ligando uma fonte aqui, que vai polarizar o meu circuito, né? O terminal positivo lá no material do tipo P da base e o terminal negativo no material tipo N do emissor, então assim eu polarizei diretamente essa junção base-emissor. Bom, mas a gente sabe lá da teoria de diodos, né, que isso daqui provavelmente tem uma junção PN ali diretamente polarizada, mas lá no diodo a gente precisava de uma tensão mínima para estar havendo ali a condução de corrente, não era? Então aqui é exatamente a mesma coisa, pessoal. Eu preciso, né, de uma tensão aqui que eu vou chamar esse VBE, né? A gente precisa que uma tensão VBE, caso o transistor seja feito de silício, né, que esse VBE seja maior que 0,7 volts, né? Então é exatamente o mesmo princípio lá dos diodos semicondutores. Eu tenho uma junção ali PN diretamente polarizada e eu preciso de uma determinada tensão para polarizar, e essa tensão é a tensão ali de joelho, que é o 0,7 volts convencional, que a gente já sabe como que funciona, como que trabalha. Agora, a segunda parte é polarizar reversamente a junção coletor-base, ou seja, coletor-base. Se é reversamente, eu preciso ter aqui o quê? Eu preciso ter um potencial elétrico no coletor maior do que na base. Ou seja, se eu colocar aqui uma fonte de tensão, com o negativo, o polo negativo na parte de baixo e o polo positivo terminal do meu coletor, né, uma tensão que eu vou chamar a tensão de VCB, desculpa, então a tensão VCB, eu estou ligando aqui o meu polo positivo no material do tipo N e um polo negativo no material do tipo P da base. Ou seja, polarizei reversamente a junção coletor-base, né? E desde que então essa tensão no coletor seja maior do que a tensão na base, certo? Então eu vou ter aqui o meu transistor operando na região ativa. Então esse circuito, essa polarização, né, isso daqui é justamente o ato de polarizar um TBJ. Ó, né? Esse fato de você colocar tensões no seu circuito de forma a ter, né, uma tensão em cada junção de acordo com o que você deseja, né, isso é polarizar um transistor bipolar de junção. Existe uma forma alternativa para você construir isso, que inclusive a gente também viu na aula passada, mas eu reforço aqui com vocês, que é utilizar aqui exatamente a mesma fonte entre a base e o emissor, só que a gente pode, no lugar de colocar uma fonte de tensão VCB, a gente pode colocar uma fonte de tensão aqui, ó, por fora também, tanto faz, viu, pessoal? Qualquer uma das duas configurações dá no mesmo resultado. Eu posso colocar aqui agora uma fonte de tensão, então a fonte de tensão VCE. Então essa aqui é uma fonte de tensão VCE, de forma a produzir o mesmo resultado.
né? Olha só que eu estou aqui, eu tenho aqui, ó, NPN, né? Os meus tipos de material. Eu tenho, desde que a tensão no coletor seja mais uma vez maior que a tensão na base, né? Eu tenho a junção coletor-base reversamente polarizada e desde que VBE seja maior do que 0,7 volts, eu vou ter a minha junção base-emissor diretamente polarizada, né? Então, qualquer um desses dois aqui você pode estar usando para polarizar o transistor bipolar de junção para operar na região ativa. Então, isso daqui é o pré-requisito inicial. Sem a polarização na região ativa, não há conversa de amplificação de sinais. Então, o transistor precisa estar com essa configuração de tensões, né, para que a gente comece a analisar o circuito e ver o modo de funcionamento, derivar equações e tudo mais. Sem isso, pessoal, a conversa para por aqui. O transistor não pode atuar como um amplificador. E a gente vai entender isso quando a gente estiver estudando um pouquinho mais aí os princípios de funcionamento. Bom, pessoal, então uma vez agora que a gente já sabe, né, das observações importantes, né, que são ali dopagem assimétrica e injeção de portadores de carga. Uma vez que a gente já sabe a região que o transistor tem que estar, né, polarizado para se tornar um amplificador, que é a região ativa, né? Ou seja, você já fez a polarização CC do seu transistor. Inclusive estão aqui, ó, as duas fontes que a gente acabou de ver quando a gente polarizou o transistor. A tensão VCB aplicada entre o coletor e a base e a tensão VBE aplicada entre a base e o emissor, né? Respeitando aquelas condições para a operação do transistor na região ativa. Então, com base nisso, agora a gente pode finalmente chegar à parte de compreensão de como que os portadores de carga fluem por essas duas junções que aparecem no transistor bipolar de junção. Pessoal, então tá, a gente dividiu em duas etapas. A primeira etapa foi a polarização CC e agora a segunda etapa é a análise do fluxo de portadores de carga. Essa segunda etapa ela vai se desmembrar em 4 etapas mais simples, básicas, né, que a gente vai tratar cada uma delas com calma, né, agora, nesse momento, né? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem no transistor uma característica, né, construtiva de ter uma região do material aqui intermediário, que no caso do NPN é o material do tipo P, que forma ali a base, né, onde está conectado o terminal da base. Essa região ela tem um aspecto construtivo que faz essa região ser muito fina, ou seja, essa distância aqui, ó, é uma distância muito baixa, né? Esse delta aqui, ó, esse delta é um delta muito pequenininho. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do aspecto construtivo de um transistor bipolar de junção real, e aqui fica claro para vocês, né, que olha só, como a base ela é bem fina, então esse terminal aqui está ligado na base, certo? Existe um coletor, que é a maior parte aqui dos seus, né, a maior parte do material do tipo N lá envolvido, né? E o emissor aqui também com o seu terminal aqui ligado ao material do tipo N. Então essa daqui dá para ver bem que a base, né, proporcionalmente em relação ao emissor e o coletor, ela é muito fininha, ela é bem pequenininha. Então tá bom. Então esse é um primeiro aspecto importante, né? A base ela é fina. Segundo aspecto importante, a gente tem aqui uma polarização entre base e emissor, para quando o TBJ está na região ativa, né, a gente tem uma polarização direta, certo? Vocês lembram disso? Então essa polarização ela é direta. A gente sabe, pessoal, que por mais que exista, né, a polarização, há uma pequena zona de depleção ali, né? Então deixa eu pegar a minha caneta aqui. Eu vou pegar a caneta, pode ser a caneta preta, para me indicar para vocês que aqui existe uma pequena zona de depleção.
assim como aquela que existia lá no diodo semicondutor. E aqui nessa zona de depressão, existe a formação ali de alguns íons, né? Íons positivos, íons negativos, mas enfim, essa zona de depressão ela é pequena e aqui que vai residir ali o nosso potencial, né, de 0,7 volts característico. Por isso que a tensão VBE precisa ser maior do que 0,7 volts para você conseguir vencer o potencial dessa zona de depressão e poder ter aqui um fluxo de portadores de carga. Tudo bem. Então, existe aqui uma região, tá dopado, na verdade, está polarizado diretamente, tá aí tudo bem. Agora, pessoal, agora entra a nossa primeira observação importante. Num transistor bipolar de junção, o emissor ele tem uma dopagem assimétrica, ou seja, o material aqui do tipo N do emissor ele é altamente dopado, né, com átomos doadores. E o que isso vai ter como conclusão aqui para a gente? Dopagem assimétrica, fluxo assimétrico de portadores de carga. Então, com base na nossa observação importante, eu posso inferir que o fluxo de elétrons que atravessa a minha zona aqui de depressão, né, diretamente polarizado, então, ó, o fluxo de elétrons que atravessam essa zona de depressão, então todos eles estão indo aí aqui para a minha base, né, para o meu material do tipo P. Então o fluxo desses elétrons, ele é muito maior do que o fluxo de lacunas que saem da base, né, e vão aqui para o meu material do tipo N. Olha só para vocês verem que interessante. Então há um grande fluxo de elétrons indo aqui do terminal emissor para a base e um baixo fluxo de lacunas, que é proporcional, vindo da base para o meu emissor. Pessoal, e aqui a gente já entende o porquê do nome emissor. Vejam a quantidade de elétrons, né, que esse terminal negativo aqui, devido à junção diretamente polarizada, né, uma repulsão dos elétrons aqui do meu material do tipo N, altamente dopado. Então, vários elétrons estão sendo emitidos, olha a palavrinha-chave, em direção, na verdade, à base. Então, há uma emissão muito grande de elétrons do terminal emissor para a base. Por isso que o emissor é chamado desse nome. Então, o emissor, ele emite elétrons. Então, por isso desse nome, tá bom, pessoal? E o fluxo de lacunas é muito baixinho. Então, você tem um baixo fluxo aqui de lacunas se comparado ao fluxo de elétrons. Então, esse efeito aqui, essa diferença, né, entre o fluxo de elétrons e lacunas, ela advém da minha dopagem assimétrica. Então, até agora, dois efeitos, né, muito importantes. O primeiro deles, que a junção base-emissor está diretamente polarizada, né, e isso vai permitir para mim que vai haver uma passagem de corrente elétrica por aqui, né, e a dopagem assimétrica, que vai haver um grande fluxo de elétrons, na verdade, um fluxo muito maior de elétrons em relação ao fluxo de lacunas. Pessoal, e é justamente esse fluxo aqui de lacunas, né, justamente esse fluxo de lacunas que formam a corrente da base. Né? E como essa corrente da base, deixa eu até colocar aqui de uma cor diferente, vou colocar numa cor, por exemplo, marrom, a corrente, né? Como essa corrente ela é formada pelas lacunas, em sua maioria, essa corrente ela é da ordem lá de microamperes, porque há um número muito menor de lacunas em relação ao número de elétrons. Lucas, mas espera aí. O elétron chegou aqui na base, eu já sei que a base é fina, mas você está falando para mim que a corrente que está vindo lá da base, ela não tem praticamente nada de elétrons, a maioria é lacunas, nem essas lacunas elas são aquelas, né, que estão aqui vindo da dopagem assimétrica. Então, peraí, mas o que está acontecendo com esses elétrons? Por que eles não estão indo lá para a base? E aqui agora, pessoal, né, entram esses dois fatos aqui que também são muito importantes. Primeiro deles, a espessura da base é muito fina, que nem a gente viu na imagem que eu mostrei para vocês. A base ela é muito fininha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que né, a espessura da base sendo fina, aliado ao fato de que a junção
coletor base, se vocês bem se lembrarem, está reversamente polarizada, ela vai causar um efeito muito interessante. Qual que é esse efeito? Para vocês verem mais claramente isso, vamos desenhar a zona de depleção. A zona de depleção aqui do material, né, na junção coletor base, que está reversamente polarizada, essa zona de depleção, conforme a gente sabe, ela é uma zona de depleção alta, grande. Por quê? Por conta da polarização reversa que existe ali entre o coletor e a base. Vou até apagar isso daqui para evitar ficar confundindo muitas informações. E aqui eu tenho a presença dos meus íons, não é? No material do tipo N, né, como a gente está aqui a fonte atraindo elétrons, né, e estão saindo elétrons aqui do meu material do tipo N, está ficando íons positivos aqui. Então vou até desenhar aqui, ó, íons positivos na minha zona de depleção, certo? Então aqui tem os nossos íons positivos. E do lado P, né, como aqui há uma atração dessas lacunas aqui também pelo terminal negativo aqui dessa tensão VCB, então está formando-se aqui íons negativos. Então vou até colocar os íons negativos aqui. Eu sempre circulo eles, pessoal, para diferenciar em relação a elétrons livres, tá bom? Então a bolinha indica que são ânions, né? Íons negativos. Então tá bom. Então eu tenho aqui a minha zona de depleção, a zona de depleção, que é uma zona de depleção que é o quê? Que é elevada, ou seja, existe aqui, né, devido à polarização reversa, né, a presença de vários íons positivos e negativos, dependendo do lado que você está olhando. Aqui vem, então, a segunda parte, que é a parte importante também para a gente entender. Que lembra que a gente comentou na observação importante, a gente comentou da injeção de elétrons? Se vocês bem se recordam, eu falei para vocês que ao injetar elétrons próximo a uma zona de depleção, né, bem próximo aqui a essa zona de depleção, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão ser prontamente o quê? Atravessar, na verdade, eles vão prontamente atravessar a zona de depleção. Por quê? Por conta que aqui nessa zona de depleção existe um campo elétrico, né, e esse campo elétrico, qual que é o sentido dele? Vou desenhar aqui em azul. É da carga positiva, na verdade, dos ânions aqui, dos íons positivos para os íons negativos. E uma vez que você está injetando elétrons nessa borda aqui dessa zona de depleção, os elétrons, novamente, eles são o quê? Eles sentem uma força por esse campo elétrico, causada pela ação do campo, e essa força é no sentido contrário ao do campo elétrico, não é? Se é uma força no sentido contrário ao do campo elétrico, então quer dizer que esses elétrons, eles são o quê? Acelerados em direção ao terminal coletor. Então vejam vocês, eu tinha aqui uma região altamente dopada, né? Há um fluxo de elétrons muito maior do material do tipo N aqui do emissor, né? Uma emissão de elétrons para a base. Esses elétrons, devido à polarização reversa da junção coletor-base, quando eles adentram aqui no material do tipo N, eles praticamente já encontram aqui a minha zona de depleção, devido à polarização reversa da junção coletor-base, né? E são, então, devido à ação do campo elétrico, o que a gente já sabe, então, que é uma corrente de deriva, não é? Devido à ação do campo elétrico, então, ó, uma corrente de deriva, né? Eles atravessam prontamente essa zona de depleção e são, então, aqui atingidos aqui, no terminal do tipo N, onde é que já há um excesso de elétrons, não é? Lembrando que elétrons que chegam aqui no coletor, pessoal, esses elétrons que chegam aqui no coletor, o que acontece com eles? Existe um potencial aqui no meu coletor, um potencial VC, né, que é inclusive mais alto que o da base, ou seja, esses elétrons que são injetados aqui para a base, atravessam a zona de depleção e chegam ao coletor, eles são prontamente o quê? Atraídos pelo polo positivo da tensão do coletor.
Em outras palavras, esses elétrons são coletados pelo terminal coletor. Então, por isso que ele chama coletor. O emissor chama emissor porque ele emite os elétrons para a base, né? E o coletor tem esse nome porque ele coleta esses elétrons quando os elétrons atravessam aqui a minha zona de depleção. Então, eles são prontamente coletados pelo terminal positivo da tensão VCB. Olha só para vocês verem que interessante. Então, com base nas duas observações que eu fiz lá no começo da aula, a gente conseguiu explicar o funcionamento aqui do transistor. Lucas, mas espera aí, vamos compreender uma coisa aqui. Por que então que o meu coletor e o meu emissor, eles têm uma corrente que é da casa aí, da ordem de miliamperes, então essa corrente aqui é da ordem de miliamperes, né? E a ordem de grandeza da corrente na base é de microamperes. É justamente, pessoal, por causa do efeito aqui de assimetria, né, e coleta desses elétrons. A corrente no emissor, ela é formada por um grande número de elétrons. Alguns desses elétrons, né, em sua maior parte, né, na verdade, a maioria desses elétrons, eles conseguem atravessar a minha zona de depleção e serem coletados, a maioria. Alguns, como aqui a gente tem lacunas, não é? Lembra que aqui a gente tem lacunas? É um material do tipo P, então tem lacunas. Se tem elétrons aonde há lacunas, pode acontecer o processo de recombinação. Então, esse processo de recombinação, alguns elétrons podem encontrar aqui e se adentrar dentro das lacunas. E esse processo, claro, vai gerar que um elétron vai sumir. Um elétron a menos para ser coletado aqui em cima, na parte superior, pelo coletor, né? Então, essa corrente da base, ela é basicamente a corrente que supre esse processo aqui de recombinação dos portadores, certo? Mas essa pequena corrente que atravessa aqui a junção PN diretamente polarizada, né? Sendo que essas lacunas depois são atraídas pelo terminal negativo. Então, a minoria dos elétrons fica presa por aqui, de forma que faz, né, se tem aí o processo de recombinação. A maioria dos elétrons, eles conseguem atravessar, devido à ação do campo elétrico, né, conseguem atravessar e ir até aqui para o meu terminal coletor. Então, é exatamente por esse fato também, né, pessoal, que a minha corrente no emissor, ela é ligeiramente maior, certo? Então, ela é ligeiramente maior que a corrente no coletor. Por quê? Porque aqui o fluxo de elétrons, né, ele é maior, no sentido de que há alguns elétrons, né, aqui acontece a recombinação e alguns desses elétrons ficam por aqui, né, de forma que nem todos conseguem atravessar e ir lá para o coletor, tá bom? Então, por isso que a corrente no emissor, ela é ligeiramente maior. Esse maior aqui, né, eu vou até escrever aqui embaixo, então, ó, ligeiramente maior, né? Então, é ligeiramente maior do que a corrente no coletor. E assim, aqui, nessa figura, né, nessas duas etapas que eu falei para vocês, de polarização, CC primeiro, depois análise do fluxo de portadores, e depois, com base na divisão dessa segunda etapa em 4 etapas ainda mais simples, eu consigo explicar o funcionamento de um transistor bipolar de junção. Tá bom, pessoal? Se ficou dúvida, às vezes pode parar o vídeo, volta, vê de novo com calma, mas tenta entender, não tenta passar essa parte com dúvidas, né? E se por acaso a dúvida persistir, pode sim me procurar para a gente conversar com mais calma a respeito do assunto, tá bom? Mas então aqui está resumido para vocês o funcionamento de um transistor bipolar de junção. Então tá bom. A base aqui eu já passei, né? Na verdade, os aspectos construtivos, né? Então a gente respondeu a nossa terceira questão-chave, que é por que o terminal emissor tem esse nome e o coletor também. O emissor porque ele emite elétrons, né? Então ele emite elétrons lá no material do tipo N altamente dopado, né? Por isso que o N+, e o coletor, ele coleta os elétrons, né? Devido à ação ali da tensão do terminal, na verdade, o terminal
do coletor devido a ele estar positivo em relação ao terminal da base, o que polariza reversamente a junção. Então acontece uma coleta de elétrons lá no coletor e acontece uma emissão de elétrons lá no emissor. Por isso que eles têm esse nome. Uma observação importante, pessoal, porque quando a gente tratou do transistor NPN, eu mostrei para vocês o fluxo de corrente elétrica nesse dispositivo. E eu falei para vocês que a corrente elétrica ela entra no coletor e na base e sai aqui no emissor. E parece que, com base na minha explicação anterior dos princípios de funcionamento, parece que está ao contrário, porque está havendo uma emissão de elétrons, né? É uma emissão de elétrons aqui para a sua base. Se vocês lembrarem lá da teoria de circuitos, pessoal, corrente de elétrons é o sentido real. A corrente convencional é o fluxo de lacunas. E se eu tenho uma parcela muito grande aqui, se eu tenho uma emissão de elétrons indo em direção à base, então aqui o fluxo de elétrons está para cima, de acordo com a minha corrente convencional, que é o que a gente usa nos nossos cálculos, não é? Como que está essa corrente? Ela está no sentido inverso. Então, ao invés de eu ter uma corrente para cima, no sentido aqui da base, né, eu tenho, na verdade, uma corrente convencional que é para baixo, no sentido ali base-emissor. Então, essa é a minha corrente do emissor. Olha só, por que eu falei que a minha corrente entra na base? Porque a corrente da base ela é formada basicamente pelas lacunas, não é? Essas lacunas aqui proporcionais ao número de elétrons que estão atravessando uma junção diretamente polarizada. Então, se aqui é um fluxo de lacunas e a minha corrente convencional é de fluxo de lacunas, então, de fato, a minha corrente ela está na base, né? Entrando, aqui o IB entrando na base. Já o coletor é o mesmo caso aqui do emissor. Os elétrons, há um fluxo muito grande de elétrons sendo coletados e indo em direção ao terminal positivo do coletor. Então, quer dizer que o sentido convencional é o contrário, ou seja, de uma corrente que entra aqui no meu coletor, tá bom? Então, por isso que eu tenho que distinguir a análise conforme corrente convencional, fluxo de lacunas, e corrente real, fluxo de elétrons. Então, elétrons indo em direção à base, corrente no emissor para baixo. Elétrons saindo aqui, ou lacunas entrando na base, então corrente de base entrando na base. Elétrons sendo coletados pelo coletor, indicam a corrente de coletor que é no sentido para baixo. Então, daí a gente entende os motivos pelos quais a gente tem essa direção aqui de corrente, tá bom? Resumindo então, pessoal, essa aqui é uma figura mais ilustrativa do que a minha, mais bonitinha do que a que eu fiz lá para vocês, mas ela traz a mesma informação, que dá para vocês verem direitinho o efeito que eu disse para vocês, ó, de elétrons sendo emitidos aqui, emitidos pelo seu terminal emissor, certo? Acontece o efeito de difusão aqui no meu material do tipo P, uma diferença de concentração faz com que esses elétrons eles se difundem aqui pelo material do tipo P. Alguns elétrons, olha só para vocês verem, alguns elétrons eles são recombinados com lacunas aqui, certo? E a gente tem, devido ao efeito de dopagem assimétrica, um fluxo muito maior de elétrons do emissor para a base do que lacunas da base para o emissor, tá bom? E essas lacunas aqui, essa corrente IB, ela é formada justamente pelos elétrons aqui, pela injeção de lacunas que vão em direção ao terminal do emissor, vindo da base, indo em direção ao terminal de emissor. E essa corrente aqui, IB, ela também fornece as lacunas mínimas necessárias aqui, de forma que aconteça esse processo aqui de recombinação, tá bom? Devido ao efeito, então, de polarização reversa da junção coletor-base, existem aí então os elétrons se aceleram em direção ao coletor e são coletados pelo potencial positivo da minha fonte VC que está ligada lá no coletor, Então, elétrons são emitidos no emissor e o processo se encerra com a coleta deles lá no coletor.
Tudo isso sendo, então, controlado aqui também pela minha corrente de base, tá bom? Então, assim, a gente tem um resumo, né, e a gente já consegue também responder uma parte da questão-chave 4, né, que é como que se dá o funcionamento físico de um transistor bipolar NPN, né? Então, com base no que a gente acabou de falar agora, já dá para vocês terem uma boa noção de como que funciona. Então, agora a gente vai ver bem rapidamente como que é o funcionamento do PNP. Pessoal, uma vez que vocês compreenderam o funcionamento, né, do transistor NPN, né, ali em relação ao fluxo de portadores, o transistor PNP ele sai de quebra, porque o raciocínio é exatamente o mesmo, só que agora aonde era elétrons entra lacunas, e onde era lacunas agora entram elétrons, e por conta disso os fluxos de corrente vão ser invertidos e também os fluxos de tensão. Mas o processo é exatamente o mesmo para os dois casos, para as duas análises, é exatamente o mesmo. Então, a gente pode também quebrar a análise do PNP em duas etapas, né? A etapa de polarização, que é quando eu vou polarizar o transistor PNP para operar na região ativa, e depois, logo em seguida, eu posso fazer a análise do meu fluxo de portadores de carga. Então, com a primeira etapa aqui na tela, que é a etapa de polarização CC do transistor bipolar PNP, né? Então a gente já pode ter aqui, começar a ver a primeira etapa, né? Então a gente tem o quê? Primeiro, houve aqui, né, a diferença no símbolo, na simbologia. Vejam vocês que a seta agora, ela está aqui, não é seta do emissor, né? Ela está entrando aqui na base, certo? O que indica para mim que há uma corrente nesse emissor, que é justamente uma corrente o quê? Para cima aqui nesse caso, né? Então, por isso, né, eu já deduzo pelo símbolo da flecha, na simbologia do transistor PNP, que a minha corrente está entrando aqui no emissor. Corrente convencional. Olha só para vocês verem, corrente convencional. Sempre quando eu estou falando de corrente, estou falando de corrente convencional, que é o que a gente trabalha lá em circuitos elétricos. Então tá. Para um transistor NPN, que é esse primeiro que eu coloquei aqui para vocês, então esse aqui é um NPN, ó, um NPN. A gente acabou de ver como que é a polarização para a região ativa, né? A junção base-emissor, ela tem que estar o quê? Diretamente polarizada, né? Então a junção base-emissor diretamente polarizada. E a junção coletor-base reversamente polarizada, para ter o efeito, né, que a gente quer para ele atuar como um amplificador de sinais. Para o PNP, pessoal, é exatamente a mesma coisa, né? Então, se eu colocar aqui, eu vou até manter o padrão de cores, se for escrever em vermelho, né? Então é um transistor PNP, né? Então eu tenho que fazer o quê? A polarização da base emissor, da junção base-emissor, tem que ser direta, não tem? Então, a junção base-emissor tem que ter uma polarização direta. Por isso que eu estou ligando aqui, ó, uma fonte que tem o terminal positivo ligada ao meu emissor, que é agora do tipo P, né, e o negativo ligado à minha base, que é do tipo N. Da mesma maneira, eu preciso polarizar reversamente a junção coletor-base. Então, por isso que eu estou colocando aqui, né, uma fonte de tensão que tem o positivo ligado à base, né, que é do tipo N, ou seja, já fiz uma polarização reversa, né, e o negativo ligado ao material do tipo P, lá do coletor, completando assim uma polarização reversa da junção base-coletor, ou coletor-base, né, tanto faz. Então, com essa configuração de fonte, eu consigo superar a primeira etapa, que é colocar o meu transistor na região ativa, né, para amplificação de sinais. Então, com essa configuração, eu já tenho a primeira etapa completa. Pessoal, chamo a atenção de vocês para um detalhe, vocês devem ter reparado, né, tanto faz você utilizar a simbologia do transistor PNP na maneira como está indicada aqui, ou
da maneira como está indicado aqui. Os dois são equivalentes. Vejam vocês que os dois têm a flecha do emissor para dentro da base, né? Os dois. A única coisa, é uma questão apenas de você girar esse componente, tá bom? Então não tem efeito nenhum em termos aqui de funcionamento. As simbologias são as mesmas, é só uma questão de você virar, né? Existem autores que preferem usar a simbologia aqui da esquerda e já existem autores que preferem utilizar a simbologia aqui da minha direita. Então, partindo aqui para a última análise da aula de hoje, uma vez que agora a gente já tem, né, a polarização CC do transistor PNP, de forma que ele está operando na região ativa, então agora a gente vê a análise da segunda etapa, que é quando eu vou analisar o fluxo dos portadores de carga num transistor PNP. Então aqui a gente tem na tela, né, aquela figura bonita, né, que a gente acabou de ver lá no transistor NPN, só que agora para um caso de transistor do tipo PNP. Pessoal, mais uma vez, é exatamente a mesma análise, invertendo fluxo de correntes, e onde é material do tipo P vira material do tipo N, onde é material do tipo N vira material do tipo P. Vocês lembram que a primeira etapa a ser analisada, né, é a junção base-emissor diretamente polarizada. Isso está garantido aqui pela minha fonte de tensão VEB, certo? De forma que eu tenho uma polarização direta da junção base, na verdade emissor-base, certo? E vai haver, então, devido ao efeito de dopagem assimétrica, só que agora, né, o emissor, que antes era do tipo N, altamente dopado, agora o emissor ele é do tipo P e altamente dopado. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Então, o emissor é um material do tipo P, altamente dopado com átomos aceitadores, ou seja, a concentração de lacunas no material aqui do tipo P do emissor, ela é muito elevada, certo? E a concentração de elétrons, provavelmente, aqui no material do tipo N, né, ela é, proporcionalmente falando, bem menor do que a concentração de lacunas no material do tipo P. Então, com isso, com esse efeito, vai haver o quê? Vai haver um fluxo de lacunas muito maior, ou seja, está vendo aqui o tamanho da flecha de lacunas, né, sendo injetadas, agora a injeção de lacunas, né, aqui na minha base. Então, há um grande fluxo de lacunas indo do emissor para a base, enquanto há um baixo número de elétrons que vão da minha base para o emissor. E essa junção, né, lembrando, a junção está diretamente polarizada. Então, devido ao efeito da assimetria de dopagem, né, há um fluxo muito grande de lacunas aqui em direção à base. A corrente da base, né, como a gente tem lacunas se difundindo aqui pelo meu material do tipo N, né, algumas aqui, devido à presença, né, das lacunas e elétrons, né, alguns elétrons aqui vão se recombinar com as lacunas, certo? No processo que a gente já sabe que funciona lá devido aos nossos estudos de outros semicondutores, né, o processo de recombinação. Então, algumas lacunas se recombinam aqui, certo? Essas lacunas elas não contribuem para um fluxo líquido de corrente que vai para o coletor. Então, por isso que isso daqui, tá vendo? Essa flechinha da recombinação, ela é uma parte que é retirada aqui das correntes, das lacunas injetadas na base. Então, essas lacunas, elas não contribuem para a corrente do coletor, tá bom? E a corrente da base, ela é formada basicamente, aqui no caso, pelos elétrons, né? Pelo fluxo de elétrons que vão da base do material do tipo N para o meu coletor, que é do material do tipo P. Então, o fluxo de corrente aqui, né, já dá para vocês verem, é o fluxo de corrente convencional. Se eu tenho elétrons entrando aqui na minha base, o fluxo convencional da corrente é o quê? É de lacunas. Então, quer dizer que a corrente B, ela sai da base. Assim como os elétrons, como há uma injeção de assim como no emissor, como há uma injeção de lacunas,
né, há uma corrente de lacunas muito grande aqui do emissor indo para a minha base, né, então a corrente IE é a corrente que entra no emissor, justamente porque é um fluxo de lacunas aqui, né? Então, fluxo de lacunas é igual a corrente convencional. Então, por isso que lá na simbologia, a gente vê aquela flechinha entrando no emissor, que o emissor aqui agora, ele emite lacunas, enquanto lá no material NPN, o emissor emitia elétrons. Então, tá bom. Devido ao mesmo processo, pessoal, de uma base muito fina, né, de uma base muito fina e uma região aqui, uma junção PN reversamente polarizada entre o coletor e a base, a gente tem, então, essas lacunas, né, aqui, quando elas se aproximam da minha zona de depleção, né, lembra do desenho que eu fiz anteriormente? Então, quando essas lacunas se aproximam da minha zona de depleção, elas são aceleradas, né, no mesmo sentido do campo elétrico, né, que vai estar aqui no caso para a minha direita, né? Então aqui está o campo elétrico, então essas lacunas, uma vez que elas chegam aqui na borda da minha zona de depleção, elas são aceleradas pelo meu campo elétrico em direção ao meu coletor, né? Onde elas são então prontamente coletadas devido à ação de um potencial negativo aqui da minha fonte, né, VBC, né? Então, por isso que dá uma coleta, né, uma coleta dessas lacunas lá no coletor. Então, dá para vocês verem que o raciocínio ele é análogo ao do transistor NPN, né? Só que agora eu tenho a emissão de lacunas, eu tenho agora uma coleta lá no coletor de lacunas, não mais de elétrons. A corrente da base, que antes era majoritariamente composta por lacunas, agora ela é majoritariamente composta por elétrons. Mas mesmo assim, né, a corrente da base, né, devido ao fluxo aqui de dopagem assimétrica, né, então essa corrente na base, esse IB, ele tem uma magnitude da ordem de poucos microamperes, enquanto, né, a magnitude da corrente do emissor é da ordem de miliamperes, assim como a corrente do coletor, que também é da ordem de miliamperes. Ah, Lucas, e aquela relação que você falou, que a corrente do emissor é um pouco maior do que a corrente no coletor, lá no NPN. Para o PNP também eu posso dizer isso? Pode, porque você tem aqui, ó, a emissão de lacunas que vão em direção à base, e lembrem-se, uma parte delas se recombinam aqui na base. Então, nem todas as lacunas que foram emitidas aqui no emissor, elas são coletadas lá no coletor. Uma parte delas se perde aqui devido ao efeito de recombinação. Por isso que a corrente no emissor, ela é ligeiramente maior que a corrente no coletor. Então, mais uma vez, lembrando que esse maior aqui é um ligeiramente maior. Tá bom, pessoal? Então, assim a gente resume aqui o funcionamento de um transistor PNP, um transistor bipolar de junção do tipo PNP, tá bom? E dessa forma a gente também responde a nossa última parte da questão chave 4, que foi que eu perguntei lá, né, como que é o funcionamento físico de um transistor NPN. Então, assim a gente mata a aula de hoje, fecha essa parte de conteúdos de aspectos de funcionamento do transistor bipolar de junção, respondendo a nossa quarta e última questão-chave, e também agora já cientes e entendendo como que é o fluxo de portadores de carga em um transistor bipolar de junção. Algo que vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, quando a gente for ver a questão das curvas características, do equacionamento do transistor, que tudo vai estar relacionado, pessoal. Tudo vai se encaixar com base nessa teoria que a gente acabou de ver aqui agora, que é a teoria do fluxo dos portadores de carga, elétrons, lacunas, nas junções aí do transistor bipolar de junção. Então fiquem agora com o conteúdo extra, né, recomendado, o estudo extra recomendado aí para a aula de hoje, né, e tenham todos aí excelentes
estudos, né? E a gente se vê na nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal!